Olá e bem-vindos aos Versos do Roger, esse canal que eu trago literatura, cultura, escrita, criatividade aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre trovadorismo. Então, se você curte literatura, se você escreve, se você é uma pessoa criativa e precisa de dicas de criatividade, considere se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar, que é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, tá bom? Hoje, inclusive, eu vou falar sobre trovadorismo. É um dos estilos de época estudados aí no ensino médio, que se pede no Enem, concurso, enfim. É a minha ideia de trazer um pouquinho desse lado da literatura mais clássica, assim, pra gente entender o nosso mundo ao nosso redor, entender as expressões culturais que trouxeram a gente até aqui, né? E o trovadorismo é o primeiro que se estuda lá no ensino médio, é o primeiro estilo de época que é considerado da língua portuguesa, enfim, vamos falar sobre ele. Vamos começar pelo contexto histórico, então. Eu tenho minhas anotações aqui, então. Então, o movimento ele foi do século XI até o século XIV. Foi um movimento, então, no período medieval, né? Então, ali no final da Idade Média, né? No que se considera a última parte da Idade Média. Além do tempo, o que a gente tem que considerar? O feudalismo era o modo de produção que era na época, né? Então, o modo de vida feudal, ele influenciou a criação que era feita pelos nobres da época, tá? Então, assim, não eram sobre temas do dia a dia do trabalhador feudal, por exemplo. Não, eram sobre a corte, sobre a nobreza, sobre o lord lá, que estava no castelo, no lugar dele lá, tá? O que podia inspirar algumas dessas coisas que se relacionavam com o trabalhador feudal? A relação entre o vassalo e o lord feudal lá, tá? Então, mas não eram sob as preocupações de quem vivia trabalhando, tá? Vivia de trabalho. Outra coisa, a religião católica era a vida era centrada na Idade Média, né? A vida era centrada na religião. A arte, o dia a dia das pessoas era voltado para agradar a Deus, para que Deus não se zangasse com as pessoas, né? Tudo em função da religiosidade católica que permeava ali a Europa na época. E o trovadorismo ele foi presente na Península Ibérica, ali no onde é hoje a Espanha e Portugal, né? Outra coisa a se considerar do contexto histórico. Nem todo mundo tinha acesso a papel. Nem todo mundo conseguia registrar aquilo que produzia. Então, o trovadorismo tem como característica a oralidade, tá? Mas isso a gente vai falar melhor depois das características dele. Mas é por causa desse contexto histórico-cultural que a oralidade era uma marca expressiva do trovadorismo. Outra coisa para a oralidade ser uma marca expressiva do trovadorismo, embora tenha sido a primeira considerado, né, tenha sido considerada o primeiro estilo de época da língua portuguesa, não se existia uma padronização do português. Então, se fosse ser registrado no português arcaico daquela época, cada pessoa ia registrar como ela achava que as palavras não eram escritas. Você já parou para pensar nisso? Que a gente escreve de acordo com regras, mas em algum momento essas regras não existiam. Tiveram que pessoas sentar na frente dos livros e ver como que se escreve essa palavra, como que se escreve aquela outra. Antigamente não tinha isso. Isso são coisas um pouquinho a mais do que se é estudado no ensino médio, mas são coisas legais pra gente refletir. São coisas legais pra gente pensar como que as pessoas escreviam. Se não tinha regra, elas escreviam de acordo com o que elas escutavam. Elas escreviam de acordo com o que elas pensavam que fosse aquela palavra seria escrita. Outra coisa que a gente deve refletir, que eu já falei no vídeo sobre introduções a estilos de época, é por que se considera esse o primeiro estilo de época do português? Será que não existiam outros? Aí a gente tem que
partir do princípio que os estudos precisam ser feitos com embasamento, a gente tem que ter acesso a, a registros históricos, enfim. E é por isso que ele é considerado o primeiro, porque foi aí que a gente encontra insumos para dizer não existia uma característica principal em muitos dos trabalhos da época, e a gente vai chamar isso de trovadorismo. Aqui também, de novo, como eu falei no livro, no vídeo de introdução a estilos de época, aqui também a gente tem que entender que não existia só isso naquela época. A gente estuda, a gente bota isso dentro de uma caixinha e chama isso de trovadorismo, porque é o que a gente tem mais em sumo, mas obviamente existiam outras produções culturais que não chegaram a ter essa grande importância, não temos tanto insumo para estabelecer, ó, isso aqui é tal coisa. Então, é por isso que é considerado a primeira, é por isso que a gente estuda ele como um estilo de época de grande importância. Então, o que era o trovadorismo? O que eram as características do trovadorismo, tá? E depois a gente vai ver como que a gente ainda encontra essas características em produções culturais de hoje, tá? As características dele, a característica principal, como eu falei, era oralidade. Era um texto poético recitado com música pelos nobres. Eles faziam ou encomendavam, tá? Essas obras, e depois a gente vai ver falando sobre o que, mas essas obras eram apresentadas na corte, na frente das pessoas da corte, e, de novo, era meio que uma poesia, né, uma obra mais poética, não tão narrativa. Claro, tinha um elemento ali de contar uma história, mas era mais como se fosse uma canção, né, que era acompanhada com música. E aí a gente tem um fato interessante sobre a música, e até hoje é assim, a música tem rimas, a música tem uma cadência, estrofes, a poesia, ela tem sílabas poéticas, e muitas poesias têm o mesmo número de sílabas poéticas em cada verso. Por que que eles usavam isso? Porque era mais fácil de memorizar. Então, a pessoa que ia apresentar lá na frente da corte uma obra talvez que uma pessoa de grande importância da época tinha encomendado, ela tinha que fazer certinho. Então, para ela memorizar melhor instrumentos, rima, uma cadência e às vezes até o mesmo número de sílabas poéticas ali no, no, no verso. Claro, no trovadorismo não se fala muito ainda em sílabas poéticas, tá? Mas em outros estilos de época era por isso também que era usado, tá? E até hoje a música ela contém rimas porque a gente memoriza melhor a música com as rimas, tá bom? Sobre o conteúdo do trovadorismo, sobre o que esses caras falavam, tá? Aí é que fica mais interessante a gente pensar. As cantigas, elas podiam ser líricas ou satíricas. E daí cada uma delas se dividia em duas outras categorias, tá? Vamos começar pelas líricas. Quais que eram as duas categorias que as canções ou as cantigas líricas do trovadorismo tinham? Tinha a cantiga de amor e a cantiga de amizade. Tá? Às vezes tem autores que chamam de canção também. E canção de amor, canção de amigo, enfim. Cantiga de amor, cantiga de amizade. Tá? A cantiga de amor. A cantiga de amor era um lírico masculino declamando o amor dele por uma mulher, né? Totalmente inferior, totalmente submisso e inferior à mulher amada. Botava a mulher lá em cima. Tão lá em cima que ela era inalcançável para ele, tá? Então, era uma música que provavelmente um nobre que amava uma senhorinha lá, uma mocinha da corte, encomendava e enaltecia ela até não querer mais, tá? E geralmente aqui a gente sabia quem que era, tá? A gente sabia que era o fulano que tinha encomendado essa música ou tava declamando essa música pra outra mocinha lá, enfim. Era assim que se estabelecia um flerte na corte. E também a cantiga de amor se passava na corte. Como era um cara que tava declamando para uma mulher da corte, era ali assim o conteúdo
da canção de amor era o lugar era a corte onde se passava. Ao contrário da canção de amigo. A canção de amigo, ela era um eu lírico feminino, tá? Muito embora, era escrita por homens, essa canção de amizade, canção de amigo, tá? Mas o eu lírico era feminino, se passava no campo, e o eu lírico expressava ali os sentimentos que tinha pelo amigo, né, o amado. E não era assim tão, não enaltecia tanto o homem, era mais sobre o que aquele eu lírico feminino estava sentindo em relação a ele. Só que daí eles estavam mais no campo, daí eles estavam mais fora da corte. Então, de novo, canção de amor, eu lírico masculino, enaltecendo a mulher amada e ela é inalcançável, ele é um nada. E canção de amigo, eu lírico feminino, simplesmente falando sobre os sentimentos que tinha pelo amado, que se chamava de amigo. Aí, as satíricas. O que eram as canções satíricas do trovadorismo? Elas se dividiam em dois de novo. Uma era a canção de escárnio e outro era a canção de maldizer. Aí é onde o bicho pega. Tanto a canção de escárnio quanto a canção de maldizer, como diz o nome, maldizer, falavam mal de uma pessoa. Ao contrário das líricas que era amor, campo, a corte, enfim, a canção satírica era para falar mal dos outros. E aí a gente tem esses dois tipos que eu falei. Começando pela de escárnio. A de escárnio, a gente não identificava quem que era. Então alguém encomendava ou alguém fazia essa música e não nomeava a pessoa que ela estava ali explanando, né? O que eles faziam? Eles usavam às vezes um apelido que essa pessoa tinha pelas costas. Eles usavam um duplo sentido para dar uma alfinetada naquela pessoa para ver se o elmo medieval servia, né? Então eles faziam isso para não botar o nome direto da pessoa ali. E a cantiga de maldizer era o contrário. A pessoa falava o nome, nomeava os bois, dizia que estava falando mal de tal e tal coisa, e era o fulano que tinha feito tal e tal coisa. Então, era basicamente isso. Eram essas duas, as satíricas. A de escárnio, que não nomeava, mas deixava subentendido, e a de maldizer, que nomeava diretamente a pessoa que estava sendo maldita ali, né? E aí, se você buscar aí na internet exemplos do trovadorismo, você vai ver que tem transcrições de trechos que é aquilo que eu falei. Não existia uma regra ortográfica ainda. E era um português mais arcaico, né? Então, a pessoa escrevia como ela achava que as palavras eram, pelo ouvido mesmo. Mas tem também versões traduzidas ali, né? Pro nosso português de hoje. Então, eu tenho aqui que é a Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveirós. Eu vou ler a tradução, não vou ler a versão antiga, até porque né, não tô sendo pago para isso. Vamos lá. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como está, porque morro por ti aí. Minha senhora de pele alva e faces rosadas, quereis que eu vos escreva, quanto eu vos vi sem manto. E aqui o manto tá entre parênteses, que é a roupa íntima. Maldito dia me levantei, que não vos vi feia. Então, ele nunca viu ela feia, né? Sempre viu ela bela. E ele tá maldizendo esse dia porque ele tá apaixonado por ela. Ele não queria estar apaixonado por ela, né? E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E você, filha de Dom Paio Muniz, e bem vos parece de ter eu por vós Guarvaia. Guarvaia seria roupas luxuosas aqui. Mas eu, minha senhora, como prova de amor de você, nunca recebi algo, mesmo que sem valor. Então ele valorizava ela, né? Via ela, não via ela feia, ela era sempre bela, mas ele nunca recebeu nada de valor dela. Então, essa é a canção de amor, um exemplo, né? Então,
Na internet tem vários exemplos seguindo toda essa caracterização que eu fiz. Mas o que, que eu gosto de fazer quando eu falo dos estilos de época? Transpor isso para o que a gente vê hoje. Porque, por mais que não tenha relação direta com o trovadorismo, é legal a gente imaginar o que, que seria. Onde a gente poderia identificar esses exemplos, né? Essas características. Um exemplo que eu vejo muito é na sofrência sertaneja, por exemplo. Sertanejo, quando tá falando de um amor, enfim, e daí geralmente eu vejo muito também mulheres cantando, né? Mas vamos partir do pressuposto que seja uma cantiga de amor. O homem falando da mulher e como se fosse inalcançável aquela mulher, né? Talvez porque ela tá com outro, talvez porque ele fez alguma coisa errada, né? Geralmente a sofrência tem alguma coisa assim. Mas seria isso, tá? E a cantiga de amigo também. A sofrência quando a mulher fala sobre o homem que ela tá tá querendo, tá indo atrás, mas ele não tá dando muita bola, enfim, pode ser relacionado a com as cantigas de amigo. Agora, as cantigas satíricas do trovadorismo eu vejo muito no rap. Em raps né? De falar o que, que aquela pessoa tá fazendo de errado, o que, porque tu não gosta daquela pessoa. Clássico, Kendrick Lamar versus Drake. Daí seria de mal dizer mesmo, porque o Kendrick Lamar nomeia o Drake na música dele, né? Inclusive fez isso no Super Bowl, ao vivo na TV, nos Estados Unidos, né? E é isso, a gente consegue encontrar marcas do passado em tudo. Então, esse é o trovadorismo. Se você tem alguma questão ainda, se você tem alguma dúvida, se você está estudando para uma prova, para um concurso, se você simplesmente é um estudioso e quer tirar alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá bom? Considera se inscrever no canal, dar like no vídeo. E é isso aí, não façam nada que eu não faria, muito menos maldizer os outros.